Bom, as pesquisas mostravam que Zé Gomes tinha quase 60% das intenções de voto. Agora, o vice dele, Gugu Nader, vai ser o candidato da coligação. Para a gente tentar entender um pouco como funciona o cenário político em Itumbiara e conversar um pouco sobre essa possibilidade de atentado político também, nós convidamos o cientista político Pedro Pietrafesa. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. A gente viu aí realmente que com essa tragédia o cenário inteiro se renova lá em Itumbiara. Muito provavelmente, na verdade, já foi confirmado, o Gugu Nader, vice dele, vai ser o candidato da coligação. Eles já tinham isso, o senhor acha que agora esse atentado pode fazer com que eles ganhem ainda mais a aceitação do povo? Sim, isso favorece um pouco, porque é um clamor popular e muito próximo, né? Em domingo nós já vamos às urnas, então esse fato, que é um fato catastrófico, ele chama muita atenção e pode criar algum tipo de empatia entre o eleitor, que poderia estar indeciso ou não, até mesmo os eleitores dos outros candidatos, no candidato que agora assume, né, a cabeça de chapa lá da candidatura do José Gomes. Pelo sentimento de consternação, por exemplo, como houve na época do Eduardo Campos, quando a Marina assumiu. Isso. E aí todo mundo com aquele sentimento acaba favorecendo, às vezes, Isso, e naquele momento a Marina ela já chegou com um número bastante alto de intenção de votos e com o tempo ela foi diminuindo um pouco, mas logo após o atentado e quando ela assumiu a cabeça de chapa, ela teve uma projeção de votos muito grande. Então, isso pode acontecer aqui em Itumbiara também e como estamos muito próximos das eleições, pode se confirmar próximo de 60% dos votos. Professor, o que o senhor acha, na verdade, que pode se tornar aí, que pode ter provocado, na verdade, esse problema? Porque a gente sabe que existe todo, ali lá em Itumbiara, por exemplo, ele era um líder nato, um líder natural, que foi candidato por muito, enfim, exerceu vários cargos políticos, e com uma grande aprovação da população. Exatamente, com uma grande aprovação da população. Sim, ele exerceu cargos desde deputado federal, deputado estadual, agora ele foi presidente da Saneágua a partir de 2013, então ele tinha uma liderança na região de Itumbiara, não só no município, muito forte, né? Então, quando você tira uma liderança dessa e da forma como foi, temos que ver como que vão ocupar esse espaço que foi deixado pelo então candidato a prefeito de Itumbiara, porque ele era um político muito forte na região e que era importante como um apoio para o governador Marconi Perillo aqui lá na região de Itumbiara para poder montar o seu palanque político, para poder montar as alianças que o Marconi fez, né, nas suas eleições, até mesmo para poder governar o estado atualmente. Como é que o senhor acha que fica agora esse cenário político? A gente falou aí dessa questão de ter uma maior aceitação, né? Agora, o senhor acha que existe uma possibilidade, pensando aí do ponto de vista dessa questão do assassinato, uma possibilidade de ter sido um atentado político? O senhor olhando isso por fora como um cientista político, qual é a leitura que o senhor faz? Eu acho que é prudente não falar em atentado político agora, sem que a Polícia Civil tenha conduzido da melhor forma possível as investigações, né? Porque é uma acusação muito séria e quando você fala em atentado político, obviamente tem que ter os autores, né? Ele foi o executor, mas quem que planejou todo esse ato e as consequências, né? Porque quando você planeja um atentado desse, obviamente, você vai planejar também as possíveis consequências do ato, e no caso desse, de matar um político tão influente naquela cidade e naquela região aqui do estado de Goiás. Então, antes, eu prefiro não falar em atentado político agora, né? Deixa que a campanha do então candidato diz, né, que seja atentado político, porque é uma acusação muito forte e que pode ter consequências, inclusive no jogo para o futuro, né? E até porque a gente pode levar em consideração que às vezes o próprio assassino não tivesse uma consciência política o suficiente para discernir, talvez, se configurar um crime, né, um político no caso, se ele estaria atrapalhando o partido ou favorecendo o partido em detrimento apenas de um candidato, um representante do partido, né? Porque às vezes, né? E com quem que ele estava conversando para planejar esse atentado? Quais grupos políticos, né? Quais políticos estavam envolvidos, supostamente, né, se for planejado um atentado com caráter mesmo político, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não gerar, como, né, o primeiro entrevistado falou muito bem, que a gente está tendo
uma certa violência aqui no Brasil e violência que está entrando também nos debates políticos, para que não ampliar isso, né? Que nós temos que ter muito cuidado para não ampliar esse tipo de embate que pode ser bastante prejudicial. Pois é, a gente disse hoje já aqui mais cedo no jornal, falando aí, foram 5 atentados políticos nessas eleições aqui em Goiás. O senhor enxerga que isso ainda tem um pouquinho do ranço do coronelismo, daquelas pessoas que realmente acham que o voto é um voto de cabresto e que qualquer liderança que surja maior, ela tem que ser, digamos, impedida de seguir? Bom, o coronelismo aqui no Brasil, ele diminuiu bastante, né? Mas nas prefeituras, e principalmente nas prefeituras de médias e pequenas cidades, a gente vê ainda esse ranço coronelista, né? As lógicas partidárias, elas perdem um pouco, né, as questões ideológicas, então muitas vezes são muito mais questão de famílias, né, que controlam a política naquela cidade, que pode estar afiliados aos partidos das mais diferentes cores possíveis, que estão ali disputando a hegemonia de poder, né? Então isso nos pequenos e nos médios municípios, no Brasil como todo, e aqui em Goiás em específico, acontece mesmo, né? Então é bastante comum que, porventura, ainda esse ranço coronelista, né, apesar de Ituberaba não ser uma cidade tão pequena, então subdesenvolvida assim, é um polo, né, Sim, aqui no estado, grande, né? Grande e bastante forte economicamente. Então, acredito que esse ranço ainda possa existir, né, mas ele não vai explicar completamente por que esses embates são tão fortes assim, né? Porque quando você tem essa questão do coronelismo, a atividade política, principalmente em períodos eleitorais, aumenta a violência efetivamente. Isso ainda mais muito forte, né? Isso. E no passado, se a gente for ver os livros de ciência política que estudaram, né, tem um que é Enxada, Voto e Eleição do Vitor Nunes Leal, que ele vai estudar isso, que tinham os jagunços, né? Então as pessoas iam votar, que tinham os jagunços ali acompanhando com algum tipo de armamento, seja arma de fogo ou arma branca, né? Então, um episódio como esse, o senhor acredita que leva agora a população, principalmente ali do local, a pensar um pouco mais, a refletir sobre esse processo político, sobre esse momento que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto aqui em Goiás, e no caso lá na cidade, diante de um episódio como esse? acho que momentaneamente sim, as pessoas ficam se perguntando, ainda mais quem estava ali naquele ato político, seja acompanhando porque apoiava o candidato, seja porque trabalha ali, houve muito comércio ali, as pessoas vão se perguntar até onde chegamos, né? Como chegamos nessa situação que uma pessoa sai de um carro e atira no meio de muita gente, em algumas autoridades e candidatos à prefeitura. Qualquer pessoa ali podia ser, várias vítimas poderiam ter justamente, sido feitas, né? eu poderia ter sido uma vítima, uma pessoa que estaria ali, podia fazer essa pergunta. Então, acredito que sim, que momentaneamente as pessoas naquela região estão se perguntando. E como teve essa ampla cobertura, acredito que isso vai se espalhar no âmbito nacional. Tá certo, professor Pedro Pietrafesa, que é cientista político, a gente agradece muito a colaboração do senhor aqui com a gente. Muito obrigado por vir. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.